bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Continuamos aqui com o Global Talent e hoje é o último episódio. E comigo eu tenho o Adelino Portela. Adelino, bem-vindo. Olá, boa tarde. Antes de mais, e o tema é priorizar como um pró, portanto, prioridades, eu gostava que te apresentasses em primeiro lugar. Ok, muito bem. O meu nome é Adelino Portela, sou Solutions Architect na Randstad, já tenho um percurso com a Randstad de 7 anos, a trabalhar diretamente na Randstad, já tinha trabalhado com a Randstad para a Randstad 2 anos antes disso, e tenho uma carreira sensivelmente de 10, 11 anos, portanto, muito ligada à Randstad, no desenvolvimento de aplicações web e a ajudar aqui os nossos consultores e todas as áreas a facilitar o seu trabalho. Muito bem. Como é que é isso? Como é que ainda não tínhamos aqui ninguém? Tivemos a Andreia, sim, da Dizzy, mas ainda não tínhamos ninguém que aqui o principal papel fosse a parte de desenvolvimento. Como é que é isso? Fala-me um bocadinho. Posso dizer que o tema de hoje é mesmo muito importante nesta área. Estava um bocadinho de eco, não é? Nós temos muito trabalho, é um trabalho sem fim, ou seja, alinharmos aquilo que nós fazemos com as prioridades da organização, ou seja, as nossas prioridades estarem muito alinhadas com as prioridades da organização, é mesmo de facto muito importante, porque para ajudar a extrair valor da área de TI. Mas é um mundo que é muito... parece aqui uma coisa que é muito zeros e uns, não é? Estamos a trabalhar com máquinas, mas é ao mesmo tempo muito criativo, fervilhem ideias para ajudar-nos o nosso negócio. É engraçado, eu acho que normalmente não se associa, e não estou a dizer que sou eu, mas normalmente não se associa criatividade à programação. Verdade, mas muitas vezes temos que o ser criativos para resolver problemas fora da caixa. Muito bom. Adelina, acho que só falta mesmo o teu fun fact. Ok, com fun fact, os meus pais ainda moram na mesma rua em que moravam quando eu nasci, e aqui na rua nós tínhamos os vizinhos, tinham até formaram uma banda, na altura ouvia-se muito Nirvana, eles ouviam muito Doors, e eu na altura, com 4 ou 5 anos, estive a fazer ensaios para ir ao mini Chuva de Estrelas, cantar a Light My Fire dos Doors. Muito bom. Lembro-me que depois não fui, porque fiz birra, porque tinha que simular que morria em palco, como o Jim Morrison fazia na música, e acabei por não ir, ou seja, não é tão divertido como se tivesse mesmo ido, mas estive a fazer ensaios com os meus vizinhos para ir ao Mini Chuva de Estrelas cantar The Doors. Muito bom. Muito bom. A criatividade vem contigo desde sempre. Um bocado, ali era muito direcionado, eu não era muito criativo, era mais um fantoche, mas sim. Muito bem. Bem, eu acho que o tema, lá está, foi o que tu disseste, muito na tua área é muito importante, mas acho que acaba por ser um bocadinho relevante em todas as áreas e mesmo para quem esteja à procura de trabalho. Mas começando aqui com o contexto profissional, o que é de facto priorizar? O que é que temos de priorizar ao final do dia? Priorizar é um processo de decisão, não é? E de alocação de tempo, esforço, para concretizarmos determinados objetivos. Isto, como eu falava um bocado no alinhamento com os objetivos da organização, é? Nós temos que ter uma noção aprofundada do que é efetivamente o objetivo. Saber o porquê é muito importante para depois a gente priorizar corretamente. Outra parte deste processo de decisão é muito importante decidir o que não fazer. Pois. Porque quando estamos a dizer que sim e estamos a fazer uma coisa, estamos a dizer que não a todas as outras. Às vezes o saber dizer que não, na realidade, permite-nos dizer que sim àquilo que é efetivamente prioritário. Acaba por ser aqui o primeiro passo é dizer não ao que não é importante.
Também passa muito por aí, principalmente quando vivemos num tempo em que temos tanto que fazer, que o nosso tempo é tão curto, o não é mesmo muito importante. E quais são aqui as ferramentas ideais, ou pelo menos as que costumes usar, não sei se tens por hábito usar, mas ferramentas que permitam aqui uma boa gestão de prioridades. Pode não ser ferramentas, pode ser, na verdade, estratégias que tu adotes. Pronto, nós na área da programação, isto não é uma ferramenta específica, é uma metodologia, Uhum, é o Kanban. Sabes o que é certo. o Kanban? Sim, mas há quem não saiba, portanto. Mas assim, em termos muito práticos, o Kanban é uma forma de estruturar tarefas, em que Uhum, nós definimos as colunas, que são mais ou menos o estado em que as coisas estão, e estas colunas podem ser definidas por nós, uhum, nós em equipa, ou nós até individualmente para gerirmos as próprias tarefas mais individuais, mas em equipa torna-se mesmo muito fundamental. E assim, muito básico era normalmente o to do, doing, done, não é? E certo. temos 3 colunas. E depois vamos pondo cartões em cada uma destas tarefas para sabermos em quantas tarefas temos em cada estado. Isto, tendencialmente, é o intuito do Kanban é levar os cartõezinhos da esquerda para a direita e quando chegamos à direita fazemos a festa porque aquela tarefa está terminada. Uhum, Pronto, depois nos nossos processos tem algo mais complexo, temos muitos mais estados, mas permite-nos olhar muito facilmente para, para esta ferramenta visual e perceber qual é o estado que está a ser mais bottleneck, onde se estão a uhum. acumular muitos cartões, permite-nos ter uma visibilidade muito boa do estado do projeto, das nossas iniciativas. Certo. Portanto, eu recomendo, sem dúvida, para quem não souber, o Kanban é uma abordagem muito boa, tanto para gerir tarefas a nível individual, mas principalmente em equipa. Pois, porque é aquilo que tu referiste, acaba por ter aqui uma parte tão visual do que é que está a acontecer e o que é que falta acontecer, que ajuda muito nesta parte da gestão. Ajuda imenso. Depois isto ainda podemos apetrechar com mais coisas, colocando dependências entre cartões, que Uhum. nas ferramentas chefe até se pode usar. Isto pode ser tudo feito com post-its num quadro, não é? Exato. E as dependências até podem ser pins com um fiozinho a ligar um cartãozinho ao outro. Ou seja, não tem que ser uma ferramenta high-tech. Uhum. Podemos fazer isto e usar isto de uma forma muito prática. É, é um mundo, depois mais à frente nós usamos a metodologia Scrum, que uma das ferramentas que tem é o Kanban, ou seja, mas é Uhum. um bom ponto de entrada para fazer uma boa gestão de prioridade. E até, lá está, era o que tu estavas a referir, até a nível pessoal, não é? Estas 3 colunas, a fazer, por fazer, aliás, o que está a ser feito e o que foi feito, é o suficiente. Por exemplo, eu costumo ter sempre uma coluna que é aguardo feedback. Porque há muitas coisas que saem da nossa lista de prioridades porque passamos a batata quente, não é? Agora está com Exato. alguém. Mas a prioridade não é realmente essa, é concretizar aquilo. Se nós tivermos accountability sobre aquela tarefa, depois eu tenho lá uma coluna que é só para eu ir rever todos os Uhum. dias quem é que eu tenho que chatear hoje para aquela tarefa conseguir andar para a frente. Eu acho que, em contexto profissional, pessoal, faz todo o sentido fazer esta gestão assim, de uma forma muito prática, como tu estavas a dizer, e se calhar até de uma forma mais avançada, também fazia sentido, pondo-me aqui agora no papel de um candidato, quando estou à procura de emprego, se calhar também fazia sentido esta metodologia, ou achas que devia ser algo mais diferente? Podemos usar aqui também o Kanban, não é? Há aqui diferentes tipos de tarefas ou de Formas de organizar. forma, mas mais a procura de emprego pode ser muito diferente para pessoas diferentes, não é? Uhum. Ou seja, primeiro temos que refletir mesmo muito bem
sobre quais são os nossos, outra vez, vou falar nos objetivos, o que é que nós pretendemos desta procura de emprego. Não é? Certo. Quero-me especializar em determinada área e quero-me focar neste emprego, estou a precisar de ter um income o mais rapidamente possível. Os drivers aqui podem ser muito diferentes e a gente deve moldar a nossa procura de emprego consoante aquilo que nós pretendemos dela, não é? Extrair dela. Depois, outra ferramenta que é muito importante aqui é que nós vamos estar, eu tive uma perspectiva positiva em que nós até encontramos emprego e até podemos ter propostas de emprego, não é? Nós vamos ter que, mediante isso dos nossos objetivos, criar uma coisa também muito útil, às vezes quando estamos indecisos, não é? Mesmo na outra coisa, que é os prós e os contras. Muito bem, sim. Normalmente é para uma coisa, uma decisão de um lado, uma decisão do outro, os prós de uma e os contras de uma, para a gente tomar a decisão do que é que vamos escolher, o que é que vamos priorizar. Outra coisa que também acontece muito quando nós estamos a priorizar, mas depois também tem um impacto forte aqui na procura de emprego, é o custo de oportunidade. Okay? Que é, se eu escolher isto, se eu escolher este emprego, o que é que eu estou a deixar para trás? Que oportunidades? Não é? Eu estou a fazer um compromisso a escolher este emprego e não é bem na área que eu quero, mas isto vai-me atrasar quanto tempo a procurar um trabalho na minha área, por exemplo? Ou, se não aceitar, qual é o risco? Também quanto tempo é que eu consigo continuar sem emprego? São coisas que eu acho que podem estar muito na cabeça de quem procura um emprego e que tem que ser metódico a tomar estas decisões para as tomar racionalmente e não emotivamente e posterior não se arrepender. Sim, Saber sim, porque é que sim. as tomou. Eu acho que é interessante a parte do custo de oportunidade, especialmente aqueles casos mais específicos em que eu estou a trabalhar, mas estou à procura de outra oportunidade. Acho que aí então faz todo o sentido. Também, por exemplo. Sim, sim. O que é que eu vou perder ao sair daqui, não é? E o que é que eu vou ganhar? É Noutro muito sítio. importante. Sim. Portanto, temos Kanban, temos objetivos, definir objetivos, temos o custo de oportunidade. Acho que temos aqui já um sistema bem montado, mas se eu quiser, imagina que eu nunca fiz nada de gestão de prioridades, tenho a dizer que sim, faço. Não faço de forma tão específica, mas se eu quisesse começar hoje a arrumar as minhas prioridades, quais eram aqui as tuas principais dicas? Há uma pergunta que é sempre muito boa nisto. E tendo um bloquinho de notas à frente para anotar, é responder à pergunta: o que é realmente importante para mim? O que é que eu quero mesmo? Quais são os meus objetivos agora? Podemos estar só focados aqui no, no espaço profissional, o que é importante para mim eu fazer agora e que eu sinto a Exato. importância, ou num aspecto mais lato, o que é importante na vida e o que é que eu quero. Mas isso de fazer essa reflexão e anotar o que é importante para mim, o que é que eu acho que deve ser feito, é mesmo uma reflexão que não é fácil, mas por Pois. onde vamos começar por fazer. Tendo isso tudo escrito, depois olhar e tentar ordená-las, não é? Isto é assim uma coisa muito básica, porque isso depois pode ser o driver para priorizarmos outras tarefas, porque ligamos às coisas que são importantes para nós. Depois, assim, uma coisa mais prática, não num sentido tão profundo, é valorizar as tarefas em que temos autonomia total, ok? E se forem curtas, então, despachar logo aquilo, Certo. tirarmos a preocupação O tempo é importante. no tempo. As tarefas em que não temos autonomia, em que precisamos de outras pessoas, é procurar o engagement e ter a pessoa, gerir logo as expectativas da pessoa o mais rapidamente possível. E outra coisa é saber dizer que não a quem
a quem, por mais alto que berre, ou se não entra na nossa linha de razão, que deve ser prioritário ou não, saber dizer que não. E outra coisa que eu ainda não falei, que se calhar devia ter falado nisto, para o procrastinar às vezes pode ser consciente. Ou seja, o chama procrastinar conscientemente. Ou seja, eu não vou fazer isto agora, mas é porque não é a melhor altura para o fazer. Ok. Agora vou fazer outra coisa. E este procrastinar conscientemente também pode permitir que a gente, quando vá tomar e fazer aquela tarefa, já esteja em melhores condições de a fazer. Ou seja, não o fazer só porque vou ficar a ver televisão, mas porque não é efetivamente o mais importante agora. Muito bom conceito. Não sabia deste conceito de procrastinar consciente. Mas existe. Também não fui eu que o inventei, existe e é muito útil. Sim. Sim, até porque eu acho que muitas vezes não é só numa perspectiva da quantidade de coisas que tens para fazer no dia a dia, às vezes é mesmo o estado de espírito em que estás, ou se é algo, lá está, em que envolve um bocadinho mais de criatividade, muitas vezes não estás predisposto a isso. E não vale a pena estares a bater naquela tarefa se sabes que não vai correr bem naquele momento. Exatamente. E estás a falar de um processo criativo, não é? Tu vais, até o momento em que tiveres que fazer aquilo, tu vais estar a absorver inspiração de vários lados e até a ideia pode surgir no momento em que tu nem estás a pensar fazer aquilo. E se calhar depois, olha, tiveste a ideia convenceu-te e vai ser naquele momento em que vais fazer aquilo. Sim, e vai correr bem. Eu acho que é engraçado, por exemplo, há um método que os escritores, e eu já não me lembro sinceramente quem é que foi o escritor que disse isto, mas o ato de escrever acaba por ser só 5% do tempo todo. E se nós pensarmos no nosso trabalho, o trabalhar efetivamente, sei lá, num projeto novo, numa ideia nova, numa solução nova, acaba por ser 5% é efetivamente trabalhar no projeto, o resto é tu a pensar no assunto, a ir procurar opiniões de outras equipas, a perceber o teu espaço, o espaço que te envolve, a empresa. Todos os projetos acabam por também ter aqui uma divisão de tempo que as pessoas também têm de ter consciência para ajudar também nas prioridades. Passamos muito tempo a recolher inputs para depois, com os tais 5%, conseguir alguns outputs. É verdade, é muito verdade. Muito bem. Adelina, acho que hoje já conseguimos aqui, uma boa lista a aplicar para quem nos esteja a ouvir. Já podem começar a partir de hoje a fazer aqui uma lista de prioridades. Obrigada por ter estado aqui comigo. Obrigado pelo convite. E obrigada também a quem nos ouve. Já sabem que voltamos na próxima semana. Retomamos os nossos episódios normais, por isso estejam atentos e sigam as nossas redes sociais.